A Segunda Guerra Mundial foi um conflito bélico que ocorreu na primeira metade do século XX, tendo início em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha e as subsequentes declarações de guerra da França e da Grã-Bretanha, estendendo-se até 2 de setembro de 1945. Esta guerra mobilizou mais de 100 milhões de militares e acarretou a morte de aproximadamente 70 milhões de pessoas, o que correspondia a aproximadamente 2% da população mundial da época, sendo a maior parte composta por civis. É considerada, por esses e outros motivos, como o maior e mais sangrento conflito de toda a história da humanidade. Dentre todo o contexto do conflito, será destacada a participação brasileira, que ao decorrer do vídeo será explanado alguns pontos ao seu respeito, dentre eles: por que um país situado na periferia do mundo capitalista e sem política externa agressiva entrou nessa guerra? Como os brasileiros participaram desse conflito? E quais as consequências sociais, políticas e econômicas dessa participação? Na guerra, os conflitos para o Brasil ocorreram em dois pontos. Inicialmente, com a ida dos Estados Unidos para a região norte do Brasil na guerra havia cessado. Eles haviam então se posicionado ao lado dos aliados. Como resposta, entre fevereiro e agosto de 1942, 12 embarcações mercantes brasileiras foram afundadas por submarinos alemães, deixando vários brasileiros mortos. Devido a protestos por parte da população, o governo brasileiro confirma sua presença na guerra e, como forma de se vingar da morte desses brasileiros, resolveu enviar uma expedição do exército para a Itália. Cerca de 25 mil soldados foram selecionados para ir nestas expedições, sendo importante ressaltar que pessoas ricas ou de classe média, em sua maioria, conseguiram se abster do conflito. Porém, o mesmo não ocorreu para os mais pobres. O exército brasileiro era completamente defasado em relação aos exércitos dos países mais desenvolvidos, tanto em questão de armamentos como no quesito da valorização dos seus soldados. Com relação ao desempenho do Brasil na guerra, ele foi muito bom. O exército brasileiro era completamente defasado em relação aos exércitos dos países mais desenvolvidos, tanto em questão de armamentos como no quesito da valorização dos seus soldados. Com relação ao desempenho do Brasil na guerra, ele foi muito bom. O exército brasileiro obteve êxito derrotando os alemães. Enquanto a guerra durou, 443 expedicionários morreram. Vamos voltar nossas atenções agora um pouco para o contexto interno do Brasil durante o início da guerra, após ele assinar aquele tratado com os aliados e tal, no caso com os Estados Unidos, para a construção da siderúrgica. Basicamente, a população ela sentiu a guerra em si de duas formas. Uma forma dela foi a política, no qual o governo brasileiro estava fazendo o fronte interno, e também a outra que foi os custos elevados dos produtos, ou seja, os produtos básicos estavam em custos muito altos. Então, o brasileiro não tinha condições de pagar as suas necessidades básicas. Sim, por quê? A produção brasileira ainda era muito precária nessa época, em muitos setores. E era mais difícil a questão da importação, porque as potências queriam ceder recursos ao Brasil e esses produtos, elas estavam envolvidas na guerra. Então, não havia essa disponibilidade toda de recursos, o que fazia com que o preço das coisas elevassem. Além de que os próprios produtores internos brasileiros, eles vão fazer uma espécie de jogo, sim, para poder aumentar os preços e poderem lucrar mais com isso, que acaba sendo oneroso para o trabalhador, porque ele produz, mas ele não tem como comprar porque está meio complicado para ele, já está muito custoso. E outra questão também, como você falou do fronte interno, é que o Estado Novo ele tinha essa política de incentivar o aumento da produção, com isso nesse contexto da guerra, e também tinha a questão de incentivar uma defesa do território por parte dos brasileiros, como vai ter tipo assim aquela questão de você falar sobre espionagem e tal, tipo assim, fiquem atentos a uma espionagem de possíveis alemães e tal. Sim, todos os imigrantes que vieram para cá, eles sofreram tipo um preconceito, porque muitas foram julgadas erroneamente, digamos assim, erroneamente. Só por causa de uma pessoa ser japonesa, ela já era dita como espião ou alemão. Descendente de alguma colônia que fosse da Alemanha. Sim. Também, eles eram julgados assim, e qualquer intriga que eles tivessem no passado poderia virar uma denúncia, tipo,
ah, ele me deve dinheiro, então eu vou dizer que ele está conspirando contra o Brasil, e aí... Isso foi ruim para os migrantes que estavam no Brasil, mas também foi ruim para os brasileiros que estavam fora. Digamos, se tivéssemos brasileiros na Europa, era muito ruim. Por exemplo, na Alemanha, que era o inimigo da gente naquele momento da Segunda Guerra Mundial. E com relação à Batalha da Produção, é válido a gente ressaltar sobre a questão da produção de borracha que estava acontecendo na Amazônia. Por conta dos outros países estarem necessitando de produtos estratégicos, a borracha era um produto que voltou ao seu ápice. Ela tinha começado antes, depois ela caiu e agora com a guerra ela voltou a subir. E nessa Batalha da Produção, muitos trabalhadores que foram daqui do Nordeste para a região Norte, eles viveram em condições basicamente precárias na Amazônia, além das condições de trabalho que eram péssimas, eram baixos salários, altas cargas de trabalho, eles sofriam com as questões do clima tropical na Amazônia, que era diferente do que estavam acostumados aqui no Nordeste. Sim, e por que isso aconteceu? No Nordeste passava por uma seca que era uma das piores do século. Então, o nordestino, que já não tinha muita condição antes, estava por uma situação muito complicada, principalmente por causa da seca, voltou sua atenção para a Amazônia. Chegando na Amazônia, ocorrem episódios tipo, assim, eles vão naquela de aventurar, tentar melhorar de vida, chega lá, não dá muito certo para a maioria, se não para todos, né? Porque uma parte era escravizado por questão de dívida mesmo, e estima-se que metade padeceu na floresta, e a parte que sobrou, após passar esse boom da borracha, ficou na condição também horrível que ele poderia estar aqui no Nordeste, digamos assim. Ficou, além de estar distante de casa, a condição dele não tinha melhorado em nada. Por quê também? Havia-se estimado que o Brasil iria conseguir produzir X número de borracha por ano, se eu não me engano 35 mil toneladas, e estava muito abaixo disso. Então, tipo, até a borracha que se especulava que o Brasil conseguiria produzir muito e tal, acabou não sendo tudo aquilo que se esperava. E vale ressaltar que durante esse período, acho que a produção de borracha elevou bastante. No entanto, após o término dessa produção elevada após a guerra, baixou total, voltou à condição inicial porque não foi criada uma infraestrutura na região norte para que essa produção continuasse elevando, que a venda continuasse no mesmo nível que estava anteriormente. E outro fato que é válido ressaltar é da questão da produção na cidade, dos trabalhadores na cidade. Getúlio Vargas, anteriormente, antes da guerra, no caso, quando ele entrou, ele garantiu aos trabalhadores os seus direitos, no caso dos trabalhadores, carga horária, férias, salário mínimo. E durante o período dessa Batalha da Produção, esse acordo ele praticamente não foi considerado, podemos dizer assim. Getúlio Vargas ele falou que o trabalhador ele seria como um soldado da produção. Afinal, o país estava necessitando de produtos estratégicos, né? E eram muito importantes para vencer a guerra, então cabia ao trabalhador garantir que esses produtos chegassem. No entanto, o trabalhador ele começou a trabalhar altas cargas, baixos salários, não com o que estava regulamentado nos seus direitos trabalhistas. Soma-se esse fato de que os trabalhadores perderam os seus direitos trabalhistas com a questão que eu já tinha dito do alto custo de vida, que o custo de vida tinha aumentado bastante. Por quê? Já falei da questão da importação, das importações, e também houveram alguns setores que eles acabavam sendo privilegiados com a guerra. Tipo, quem era dono das indústrias, no caso, acabou lucrando bastante, acumulando bastante capital nessa época, porque os trabalhadores trabalhavam muito mais, produziam muito mais, e tinham o mesmo dinheiro e tal, e eles também faziam certos jogos, como eu já tinha dito, para poder aumentar a especulação, assim, aumentar o preço dos seus produtos. Com isso, ocorre essa acumulação e esse certo crescimento momentâneo da economia e deles mesmo, dessas pessoas que lucraram bastante. Mas, após a guerra, o Brasil não conseguiu se estabilizar com essa economia, com esse crescimento, não conseguiu estabilizar o Brasil. Então, o Brasil, tem esse crescimento momentâneo e pouco tempo após ele já volta ao seu estado de precariedade que conhecemos no Brasil até hoje. De todos os lugares do Brasil, quem mais sofreu o impacto norte-americano foi a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Isso foi decorrente à sua posição geográfica, que chamou muito a atenção dos Estados Unidos na época.
Com o domínio alemão sobre algumas terras da África, os representantes da política estrangeira dos Estados Unidos se sentiram pressionados em ter uma atenção maior sobre as regiões do norte e do nordeste do Brasil, para que não acontecesse a mesma coisa que aconteceu na África. O espaço aéreo brasileiro ele foi conquistado de forma gradual e pacífica, o que não aconteceu com o espaço terrestre brasileiro, que foi marcado pela resistência dos militares brasileiros que não aceitavam o fato dos Estados Unidos duvidar da capacidade deles de combater o exército alemão. Durante a guerra, a cidade de Natal ela cresceu bastante. Sua população dobrou e até a primeira fábrica da América Latina da Coca-Cola foi instalada na cidade. Só que após a guerra, quando os militares estadunidenses saíram da cidade de Natal para voltar para os Estados Unidos, a terra voltou a ser monótona, já não era mais tão movimentada e já não tinha tanto destaque como costumava ter durante a guerra. Após o final da guerra, quando o Brasil já não tinha nenhum tipo de envolvimento, houveram consequências imediatas e duradouras. Na economia, o desenvolvimento industrial foi grande, com a criação da siderúrgica de Volta Redonda, por exemplo. Porém, não foi suficiente. A economia brasileira continuava frágil e com deficiência em suas estruturas. Infelizmente, o Brasil não tinha conseguido um dos principais objetivos que ele tinha ao entrar na Segunda Guerra Mundial, que foi conseguir um lugar de destaque na política internacional. Na nossa política interna, a gente vivia o Estado Novo de Vargas. Criavam-se novos grupos anti-Vargas e esses grupos cresceram mais durante a guerra. Os que participaram ativamente da guerra foram recrutados no meio civil, nas classes mais pobres e menos escolarizadas. Foram tirados seus empregos, escolas, famílias e quando voltaram da guerra não houve recuperação, nem reintegração social e nem profissional. O Brasil até tentou solucionar esse problema, porém sem sucesso. Já era tarde demais para os 15 mil soldados que já não estavam vivos. Não existe nada simbólico para relembrar o feito dos soldados, aviadores e enfermeiras que deram sua contribuição máxima para defender a pátria com sua própria vida.